Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Hoje nós temos aí um estudo seleto do volume 6 da Doutrina Secreta, que foi escrito por Helena Petrovna Blavatsky. Na semana passada, nós estudamos, em parte, as funções do corpo astral, de uma maneira muito resumida, porque o estudo teosófico é isso. Você aprende um pouquinho num determinado momento, e aí depois você passa a compreender melhor os ensinamentos, e aí você volta um pouquinho naquele assunto. E hoje nós temos, assim, praticamente um assunto escolhido do livro, volume 6, na página 120, que fala sobre o homem astral. Então, esse tema foi escolhido para ilustrar melhor, além das funções, né, a imagem do corpo astral. Mas antes, nós vamos falar um pouco sobre os princípios e os aspectos, né, que dentro da sociedade teosófica, algumas pessoas tentam aprender o que é exatamente o mundo espiritual. Eu achei que nessa explicação de Blavatsky, eu acho que vocês vão conseguir compreender um pouquinho melhor do que nós estamos falando, sobre o mundo espiritual, mas dentro de um aspecto, vamos dizer assim, mais palpável, vamos dizer assim, entre aspas, mais palpável, assim, se é que nós podemos dizer, né, para a nossa consciência. Então, aqui nós temos na página 133, sobre os princípios e os aspectos. Metafísica e filosoficamente, e em estrito sentido esotérico, o homem como unidade completa se compõe dos 4 princípios básicos e de seus 3 aspectos na Terra. Nos ensinamentos semi-esotéricos, são todos resumidos em 7 princípios para facilitar a compreensão. Então, ela menciona princípios eternos e fundamentais. O número 1, ela explica o que é o Atma, ou Jiva. Até há pouco tempo eu achava que tinha uma distinção, né? Mas daí eu aprendi aqui nos ensinamentos aqui de Blavatsky que não, que é Atma ou Jiva, que significa a vida una, que impregna o trio monádico, 1 em 3 e 3 em 1. Então, vocês sempre aprendem Atma, Buddhi e Manas. Esse jeito de ensinar também é apropriado, porque mostra o que é o homem eterno. E aqui, nesse trabalho de Helena Blavatsky, ela explica os aspectos transitórios que são produzidos pelos princípios. Então, Atma ou Jiva é um princípio. E os aspectos que são produzidos por eles é o prana, que é o sopro da vida, e que é o mesmo que Nefesh. Com a morte do ser vivo, o prana volta a ser Jiva. Olha, gente, que coisa mais interessante, né? Então, Jiva, segundo algumas leituras que eu fiz, Jiva seria uma centelha. Atma é uma centelha. Mais interessante que Atma produz o prana. Né? Aí nós temos um segundo princípio, que é o envoltório áurico, porque o substrato da aura que circunda o homem é o akasha, puro e primordial, difundido universalmente, a primeira película formada na expansão ilimitada de Jiva, a imutável raiz de tudo.
Então, vejam que aspecto incrível, né? Existe, então, o envoltório áurico. Não sei se vocês já ouviram falar sobre o ovo áurico. Então, ela está aqui mencionando de onde surge cada coisa, né? Então, é o substrato da aura que circunda o homem, né? Que vocês já tiveram a oportunidade de conhecer a aura que circunda o corpo físico, girando em sentido horário, e ela é tão mais forte do ponto de vista magnético e do ponto de vista do seu substrato relacionado à produção de energia, quanto existe a saúde dentro do corpo humano. Então, e ela informa que é o akasha, puro e primordial, difundido universalmente. Então, a akasha, em outras palavras, está relacionada ao vácuo que nós conhecemos do ponto de vista normal, né? Dentro e fora da Terra. O terceiro aspecto, então, é Budi. Antes eu vou mencionar os aspectos que são produzidos por esse envoltório áurico. Esse envoltório produz o Linga Sharira, que é a forma astral, que é uma emanação transitória do ovo áurico. Essa forma precede o envoltório áurico, produz. É o Linga Sharira, que, de acordo com Helena Blavatsky, é a forma astral. Em outros livros, vocês vão encontrar, sendo Linga Sharira, o corpo etérico. Mas o corpo etérico é praticamente indissociável do corpo astral. Então, não existe erro nisso. Essa forma astral é uma emanação transitória do ovo áurico, que é aquele conjunto que eu mencionei a semana passada, né, que envolve o corpo físico humano. Essa forma precede a formação do corpo vivo. Então, quer dizer, todos os aspectos, eles têm origem no campo sutil. E permanecerá aderida ao corpo da pessoa depois que falece, né? Aderida ao corpo morto, somente se desvanecendo depois que se desintegrar o último átomo, com exceção do esqueleto, ou seja, dos ossos. Então, essa formação de energia vai permanecer com o corpo, porque mesmo não tendo mais a jiva ou atma, que é o que produz o pensamento, o sentimento, que produz movimento no corpo físico, né, de acordo com a vontade do ser, essa formação existe por conta do esquema termodinâmico, né? Dos gases, dos sólidos, né? Dos líquidos, e as coisas vão acontecendo na natureza numa ordem precisa. E agora sim, nós vamos falar do terceiro princípio, que é Budi, e ela explica Budi porque é um raio da alma espiritual e universal, Alaya. Então, é apenas vamos dizer assim, vamos comparar aos fótons, né? É apenas um fóton, né? Porque o Sol, ele produz partículas, e as partículas que se chegam à Terra são os fótons. Então, seria numa imagem, assim, para compreender esse ensinamento, nós temos aí Budi sendo o Sol, né? E a alma espiritual, que é algo que está fora do nosso alcance, em ver, em conhecer mais detidamente, né? É aquele ponto universal que dá origem ao Sol, que dá origem às jivas, ou Atma, e que dá origem ao sistema solar e tudo mais. Então,
ela explica que os aspectos que são gerados por Budi é manas, inferior, a alma animal, o reflexo ou sombra de Budi manas, com as potencialidades de ambos, mas dominados geralmente por sua associação com os elementos do Kama. E os elementos do Kama, né, que seria aquilo que produz um movimento que faz com que nós tenhamos o desenvolvimento das emoções. Então, os estímulos nos chegam e esses estímulos, eles são assim, uma via para produzir emoções e sentimentos. Né? Então, isso que é o elemento Kama. Sem esses elementos, nós não temos condições de interpretar sensações. E Annie Besant, ela fala algo muito interessante, que o Kama, né, esse Kama, ou seja, os desejos no homem não são exatamente algo que ele possa evitar como sentimento. Ele pode controlar quando aprender, ele pode, por exemplo, refletir a respeito, mas dificilmente ele vai conseguir não deixar aquela sensação acontecer, porque aquele sentimento que é transformado a partir de uma emoção forte, qualquer, uma emoção boa ou má, ela faz parte da natureza, da movimentação interna, do funcionamento do homem como um todo. E, por fim, o quarto princípio, que não produz substrato, porque ele é universal, não produz, então, né, aspectos, é humanas, o eu superior, porque procede de Mahati. Mahati, ou seja, a verdade, né, o universo real. O primeiro produto ou emanação de Pradana, que contém potencialmente todos os gunas, que são os atributos. E alguns ensinamentos colocam de forma efetiva as gunas como sendo movimentos. Né? Então, tamas, rajas e sattva, né, são movimentos, né? Tamas é inércia, né? Então, dentro desse sentido. Mahat é a inteligência cósmica, denominada o grande princípio. Então, desse grande princípio surge todo o esquema de vida, né? Dentro de aspectos visíveis e invisíveis. Então, explicado esses aspectos aí, esses princípios, nós vamos, então, para a página 120, em que Blavatsky descreve o homem astral. Por que ela chama de homem astral? Ela está falando dessa parte invisível em nós, mas que está conosco o tempo todo. Então, o corpo físico é o corpo mais denso do ponto de vista dos elementos, né, atômicos, mas os outros veículos já têm uma estrutura atômica muito, muito sutil. Tanto é que nós nem conseguimos perceber. Não percebemos o funcionamento da aura, não conseguimos perceber o funcionamento desses veículos, que, como eu disse na aula passada, eles estão coladinhos um no outro, segundo os tibetanos, como se tivessem uma bainha. E eles chamam mesmo de bainha. Então, todos os veículos, tanto aqueles que nós denominamos didaticamente de inferiores e os superiores, eles estão unidos de modo que o homem integral, ele age e reage sobre si mesmo e sobre os outros seres. Então, vamos lá. O homem astral aparece como uma forma nebulosa de cor violeta pálida, dentro de um círculo ovoide azulado.
no qual resplandecem as cores do prisma, em incessantes vibrações, predominando a cor correspondente ao princípio mais ativo de cada personalidade no momento da observação do clarividente. E eu acho que vocês chegaram a conhecer o trabalho do Charles Leadbeater, que relata e também cujos desenhos mostram mais ou menos como seriam os veículos, né? Então, aquele aspecto ovoide, a estrutura do corpo mental, com algumas informações do ponto de vista dos ideais das pessoas. Então, por exemplo, aparecem figuras neste corpo humanas. Já o corpo astral, ele é um corpo relacionado à produção de prana, tem aquele intercâmbio com todos os aspectos do sistema solar, né? Tudo que é produzido, por exemplo, nas estrelas, né? Os elementos que são produzidos na Terra. Então, há uma dinâmica desses elementos, e então a resultante são essas cores, são os movimentos, essas luzes. Mas o homem, ela diz aqui, aparece como uma forma nebulosa de cor violeta pálida, né? Mas isso muda de acordo com a vontade das pessoas, de acordo com os pensamentos, com as sensações, como explica no livro de Leadbeater. Assim, o homem, no estado de vigília, e é pela preponderância de uma ou de outra cor, e pela intensidade de suas vibrações, que o clarividente, se é conhecedor das preponderâncias, pode inferir o estado íntimo ou caráter da pessoa, que deste modo é um livro aberto para o ocultista prático. Então, aquelas pessoas que conseguem ver essas luzes, essas cores, existem casos, como vocês já tiveram oportunidade de ler a respeito, em que, como Dora Kunz, por exemplo, conseguia perceber o que acontecia no corpo físico do ponto de vista das doenças, dos problemas que eram gerados pelas energias ou pelas condições faltantes, né? Aquilo que faltava para o corpo estar são. Então, ela conseguia perceber os órgãos, né, do corpo físico, tendo essa vista etérica, né, essa visão etérica, essa visão astral. E então, o que nós somos vai muito além, né, dessas cores, porque não é apenas a essência, né? Existe todo um intercâmbio molecular, um intercâmbio entre as condições, né, atômicas e subatômicas, né, que fazem com que essas estruturas sejam movimentadas. Mas o que vale realmente é o aspecto de Atma, porque sem Atma ou a Jiva, tudo isso se desvanece, se desagrega. Então, continuando, no estado de êxtase, a aura se modifica inteiramente, não se podendo discernir as 7 cores do prisma. Durante o sono, também não se observa a presença de todas elas, e quase não se distinguem, ou mesmo desaparecem, as cores correspondentes aos elementos espirituais do homem, a saber, o amarelo representando Budi, o anil, né, ou o roxo, né, brilhante, representando o mana superior, e o azul,
envoltório áurico. Então, essas cores demonstram a atividade daqueles princípios naquele corpo, naquele conjunto de veículos. O homem espiritual está livre durante o sono, embora não haja lembrança em sua memória física e revestido de sua essência mais elevada. Vive em outros planos, em regiões que são o domínio do real, que tem o nome de sonho em nosso plano de ilusão. Olha, uma explicação bem interessante, né? E bem assim clara para nós estudantes, que esse mundo que nós vivemos nos sonhos, na verdade, ele tem uma realidade, mas não é compreensível para nós, as coisas que ocorrem não são compreensíveis, porque para que essas coisas cheguem a nós, o nosso cérebro tem que ter um certo treinamento. Então, vocês vejam que os sonhos, por certas razões, acabam virando pesadelos e as coisas elas ficam todas misturadas, os assuntos ficam todos misturados. Mais interessante é que é o fato da gente não conseguir decodificar as sequências. A nossa mente não treinada não consegue trazer as histórias, não consegue trazer os fatos. Agora, as mentes treinadas já conseguem. E a isso, algumas pessoas até chamam de viagens astrais, né? Porque em outra parte aqui desse livro, ela diz que Atma não dorme. Então, o ser, ele só dorme porque o corpo físico precisa do necessário descanso e da necessária atividade do ponto de vista subconsciente. Então, o subconsciente é algo importante para a pessoa, né? Então, nós temos aí a explicação que o homem espiritual está livre durante o sono. Então, enquanto o corpo dorme, Jiva ou Atma se desprende e faz o que deseja, conhece o que deseja e muitas vezes consegue trazer essas informações. Mas para isso precisa ter exatamente um treino. De outra parte, um bom clarividente que tivesse a oportunidade de observar lado a lado um yogi em êxtase e uma pessoa hipnotizada, aprenderia uma importante lição de ocultismo. Aprenderia a conhecer a diferença entre o êxtase determinado por vontade própria e o estado hipnótico resultante de uma influência estranha. Aqui, hoje em dia, como eu disse na aula passada, as discussões entre os ocultistas, os espiritualistas, sobre as formas de pensamento, as coisas que ocorrem do ponto de vista espiritual, já estão deixando aquela condição de martírio, né? Porque para o estudante é um martírio, porque ele aprende algo num livro, no outro livro ele desaprende, ele é obrigado a tentar outros caminhos para saber onde está a realidade das coisas, né? Quem é que está certo na sua interpretação? E aí ele vai concluir, o estudante vai concluir que não há outro meio que não ele próprio ir atrás das informações. Então precisa se tornar clarividente também? Precisa, então,
passar por certos medos, né? Porque tem muita gente que tem medo desses assuntos, de pessoas falecidas, e de luzes e sombras e fantasmas. Então, na verdade, não. Eu, por exemplo, que fui instruída completamente dentro da literatura espírita, né? Achei sensacional encontrar a teosofia, porque foi assim vislumbrando outros caminhos e explicações maiores acerca daquilo que eu tinha aprendido. Então, mesmo a gente não sendo clarividente, a gente pode inferir as coisas. A gente estudando num livro, no outro, conversando com um amigo, ou então indo aos seminários e eventos, nossa, para mim foi a maravilha das maravilhas, porque aí a gente vai aprendendo a fazer as distinções e vai depois aprendendo também os ensinamentos orientais, que tem um conteúdo fantástico, mas precisa aprender a tradução das palavras em sânscrito, né? Então, em sânscrito, ou então em outras línguas, né? Então, é interessante isso, porque o yogi, ele primeiro ele aprende a dominar o caráter, né? Depois ele aprende a dominar os ares, né? Que no caso onde está envolvido todo o controle das glândulas do corpo, e esse controle não é algo que é para assim para destruir, né, aquilo que a pessoa construiu para si, mas é para abrir um caminho novo. Porque o grande problema não é a gente não saber, é a gente receber um ensinamento e fazer mau uso dele. Porque aí, onde, por exemplo, foi ensinado de uma determinada maneira, nós conseguimos fazer certas transformações daquele assunto. E aí, então, nós vamos por outros caminhos. Então, vocês percebem que dentro do esoterismo, muitas informações foram criadas sobre os Mahatmas, sobre os mestres de sabedoria que tanto a Sociedade Teosófica reverencia, mas adicionando certas práticas que não estavam arranjadas para isso. Então, por exemplo, a canalização das informações que os mestres passam para a pessoa e a pessoa escreve. Ora, muitas coisas são realmente lindas, né? Mas quando os ensinamentos foram passados, não tinha esse aspecto da canalização. O que existia e continua existindo é a dinâmica de ensinamento dos mestres de sabedoria que são mudadas de acordo com os tempos, de acordo com as épocas. Então, a pessoa, ela, na canalização, ela se coloca de uma maneira, né? Se purifica e recebe aquelas informações, né? Mas esses ensinamentos, qual é o valor que eles têm, né? Então, cada um deve julgar por si mesmo, né? Porque quando nós estamos estudando aqui o que Blavatsky está nos explicando, nós estamos falando dos ensinamentos orientais, né? Assim como vocês podem ver, e continuando aqui.
No yoga, desaparecem inteiramente os princípios do quaternário inferior. Não se veem as cores vermelho, verde, vermelho, violeta, nem o azul áurico do corpo, pois apenas se notam as vibrações quase imperceptíveis do dourado, matiz do prana, e uma chama violácea estriada de ouro, que sai da região do terceiro olho e se eleva sobre a cabeça, culminando em um ponto. Então, essas estampas que nós vemos dos santos orientais, né? Então, tem vários aspectos, inclusive eles colocam mais ainda, além das formas, né, geométricas, eles colocam flores, colocam elementos que embelezam aquela estampa, né, aquela pintura, aquela figura, para representar tudo que há de mais belo, né, naquele santo, naquele ser, naquele instrutor. Então, quando o yogi passa de um determinado ponto, né, e avança no seu treinamento, e acontece isso que ela está dizendo aqui. Mas pode ser diferente, né? Pode sim, porque as pessoas, como foi dito aqui, as pessoas têm um campo vibratório particular, cada pessoa tem seu campo particular. A sua condição de eletromagnetismo é gerada a partir da sua força interna. Essa força interna é gerada por Atma e a Jiva, ou a Jiva, né? Se o estudante se lembrar de que o verdadeiro violeta ou extremo do espectro não é uma cor composta de vermelho e azul, mas uma cor homogênea com vibrações 7 vezes mais rápidas que as do vermelho, e de que o matiz dourado é a essência dos 3 matizes do amarelo, amarelo alaranjado e vermelho alaranjado, amarelo alaranjado e amarelo. Compreenderá que o yogi vive em seu corpo áurico. Então, aquela estampa que vocês veem nas pinturas tibetanas ou então orientais, ou círculo, né? Ou então aquele ovo, né? Parece um ovo, mas é alguma coisa alongada, né? Seria isso. Então, as cores do corpo astral, elas desapareceram porque elas se transformaram e remeteram a essa condição de vibração mais alta. Como eu falei numa das aulas aqui, o corpo astral, ele dá origem ao corpo búdico. Então, as cores desapareceram. Elas não estão ali representadas mais, mas elas foram a origem do que está acontecendo depois do ponto de vista superior. Então, esse veículo passa a ser o veículo de Buddhimanas. E, pelo contrário, em uma pessoa no estado de transe hipnótico ou mesmérico, artificialmente, provocado por efeito de magia negra, consciente ou inconsciente, salvo se o hipnotizador for um elevado adepto, todos os princípios estarão presentes com mana superior, paralisado. Então, essa parte ela é muito importante e talvez seja um pouco difícil de compreensão, porque o que vem a ser magia negra? Né? Nós estamos acostumados com certos elementos, com certas posturas de pessoas que acreditam em várias ações que induziriam
seres invisíveis a fazerem certas coisas e agir de modo violento, de modo que seja coercitivo, né? Então, as pessoas que ultrapassaram a razão, elas acabam se colocando numa condição perigosa, porque a reflexão já não funciona mais para elas, nem com alguém conversando. Primeiro, porque elas estão induzidas por informações misturadas com suas emoções, e elas acreditam piamente naquilo. Então, a teosofia, pode-se dizer, ela combate a superstição. Mas eu me perguntei sempre, durante todos esses anos, sobre os estudos, mas o que é, então, a realidade do ser, né? Porque se o mal não existe de fato, como é ensinado, e que as pessoas acreditam que podem gerar uma situação maléfica e produzir magia negra para todos os efeitos e fazerem os seus desejos, né, sobre os seres, né, ou obter coisas. Então, não é tão bom, então, a gente ter essa capacidade, né, ocultista. Ou será que a gente consegue consertar isso? Né? Então, a questão está na nossa formação do nosso caráter, sobre o que nós aprendemos sobre nós mesmos e sobre os outros. Porque os adeptos só têm uma missão: tornar as pessoas seres melhores. Então, a doutrina do coração é a via. Agora, a doutrina do olho é a via da mente, que sempre quer conquistar todos os espaços e quer conquistar tudo o que se deseja e tudo mais. Não que a mente não seja uma ferramenta boa, mas nós temos que ter limites, né? Veja o nosso mundo como está, né? Então, nós precisamos desse limite. Então, a condição búdica, ela nos dá a chave para que nós tenhamos livre acesso à realidade. Então, nós podemos nos comunicar de uma maneira precisa com Mahat, o princípio universal. E nós podemos realmente dizer: isso é sim, é verdade, isso não é verdade. Porque a nossa vida, ela acaba sendo, assim, de certa forma, bastante difícil. Né? Então, nós precisamos viver, precisamos sobreviver. E à custa do quê? Né? Então, essa formação do nosso caráter, ela é importante, principalmente quando somos estudantes de ocultismo e estudando a teosofia, o que nós percebemos é que a direção é da autoconfiança, do autocontrole, da observação de si mesmo e da observação do entorno, das pessoas, dos objetos. Então, você está sempre atento. É essa a importância, né, para que o caráter seja realmente cada vez mais refinado, porque quando a natureza resolve abrir as portas do mundo invisível, você está completamente pronto e você está completamente capaz de discernir quando agir, como agir, por que agir. Porque esses veículos que nós tanto fazemos referências, eles têm a sua carga de trabalho,
E eles não estão à toa unidos ao corpo físico. Nós não percebemos as coisas, mas nós temos realmente uma ferramenta, que é o cérebro, mas ele treinado permite que nós utilizemos esses veículos, assim como N. Besant explica. O importante é o desenvolvimento da consciência. E a consciência pode estar em qualquer desses veículos. E nós percebemos que eles não ocupam lugar no espaço onde nós estamos. Mas no mundo real, sim. Então, a consciência pode estar tanto aqui, nesse momento agora, quanto agindo em veículos superiores. Por isso que as pessoas percebem várias coisas ao mesmo tempo. Acho que vocês conhecem várias pessoas que, ao mesmo tempo que estão no mundo em vigília, né, na condição de vigília, estão percebendo o mundo astral, como a Dora Kunz, por exemplo, né, que eu citei. E, por fim, ela fala aqui: todos os princípios estarão presentes com o humana superior paralisado, né? Então, não é viável que nós não tenhamos a condição de observação, porque se nós observamos, nós conseguimos harmonizar as vibrações e colocar sempre tudo de maneira regular, como tem que ser. Todos os princípios estarão presentes com o humano superior paralisado. O Budi, por isso mesmo, dele separado, e o corpo astral vermelho-violeta, inteiramente submetido ao verde manas inferior e ao vermelho Kama-rupa. Né? Então, existe uma ordem no funcionamento dos nossos veículos, mas à medida que nós vamos aprendendo a lidar com as nossas energias, e isso eu adianto para vocês, é um caminho bom, o yoga, né? Porque o yoga, ele tem toda uma metodologia e que protege a pessoa de certas situações, por exemplo, evitam que a pessoa tenha situações de estresse, né, do sistema nervoso, e que ela, por exemplo, abram as portas antes de estar completamente purificada, né, no seu coração. Então, por isso que se diz que, às vezes, mais mal se produz do que bem, quando a gente não está preparado para essa empreitada. Então, o homem astral, de acordo com Blavatsky, foi isso, nesse trecho, foi o que foi exposto, então. Eu agradeço a todos, muito obrigada, viu, pela atenção.